Método do fator integrante. Bora lá, vamos ver alguns exemplos dessa técnica para resolver equações diferenciais. Então, aqui a gente tem 4 exemplos, resolva as seguintes equações diferenciais pelo método do fator integrante. Antes de começar a fazer os exemplos, vamos dar uma relembrada o que é esse método. Primeiro, ele só vai funcionar para as equações chamadas lineares. O que é uma equação linear? É uma equação desse tipo. Eu tenho uma função de x vezes f' mais uma função de x vezes f igual a uma outra coisa aqui que só depende de x. Então ela é linear na variável f. Lembra que f é a nossa incógnita da equação. Então a gente fala que uma equação é linear quando eu só tenho f e f'. Claro, aqui uma equação de primeira ordem, né? Então, como é que a gente vai fazer para resolver esse tipo de equação? Primeiro passo, eu vou verificar se essa equação não pode ser exata. Lembrando, o que era uma equação exata? É quando esse segundo termo aqui, o que? É exatamente a derivada do primeiro termo. Então, pode ser que ela seja exata, pode ser que ela não seja exata. Sempre começa, a gente vai ver que isso é muito rápido de verificar se ela é exata ou não. Sempre começa verificando se ela tem essa propriedade de ser exata. Se ela não for exata, a gente vai ter que dividir todo mundo pelo termo P aqui, para encontrar uma equação nessa forma aqui, f' de x, mais uma b, que só depende de x, vezes a f igual a uma outra função f' aqui. Então a gente vai deixar a equação nesse formato. Deixando a equação nesse formato, a gente está pronto para utilizar o nosso método, né, o do fator integrante. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai integrar essa funçãozinha aqui, essa função b de x, e o fator integrante vai ser esse mi de x, que é e elevado no resultado dessa integral. Agora, o que acontece quando a gente chega quando a gente usa esse fator integrante? A gente chega numa equação exata. Se ela já era exata, então eu não preciso usar o fator integrante. Se ela era exata, se ela tinha essa propriedade do que ser exatamente a derivada da função p, então eu vou chegar direto nessa equação aqui, porque aqui fica uma regra do produto exatamente, né? Fica p vezes f' mais p' vezes f, fica a derivada do produto p vezes f. Então, quando eu uso o fator integrante, eu multiplico os dois lados da equação e aí eu caio numa equação exata. Então eu chego nessa equação, mi vezes f' igual, mi vezes f' é igual a mi vezes essa f' que a gente tinha aqui do lado direito. Depois que eu cheguei numa equação exata, em geral é muito rápido de resolver, porque eu já escrevi aqui uma derivada de um negócio igual a uma função só com x, então eu posso integrar os dois lados e está feito. Então aqui integrou, passou a derivada como se fosse integral, fica mi de x vezes f, ou p de x vezes f, igual à integral desse lado direito aqui. Resolveu a integral, daí só isolar o f, né, em geral, dividindo por essa função mi de x. Vamos ver exemplo, vamos ver como é que esse método funciona na prática. Então, primeiro exemplo aqui, ó, f' menos 2f igual a e na 2x. Uma equação assim, ó, despretensiosa, uma equação bem tranquila de fazer. Primeiro passo, ver se é exata. Ela não é exata, porque aqui os coeficientes o p de x seria 1 e o q de x é menos 2. Então, a derivada de 1 não é menos 2, né? A gente precisa que esse segundo termo seja a derivada do primeiro. Então, se a derivada não é exata. Show! Então, mais do que isso, essa equação já está no formato canônico, ela já está com esse coeficiente da f' sendo igual a 1. A f' já está sozinha, ela não tem ninguém ali incomodando, só uma constante igual a 1. Então, estou já nas condições de utilizar o método do fator integrante. Nesse caso, a função b de x é o coeficiente da f, então é menos 2. Não esquecer do sinal, pessoal. Não pode esquecer do sinal. Esse sinal é importante. Tudo aqui tem que ser, incluindo sinal, incluindo constante, tudo aqui nesse método tem que, para funcionar redondinho, não pode esquecer coeficiente, não pode ignorar constantes, tá? Então aqui, terminado o passo 0, posso ir para o passo 1, posso começar o meu método. Integra a função b de x, a integral de menos 2 de x barbada, menos 2x, mais uma constante c. E agora vem um detalhe, gente. Eu não preciso de todos os fatores integrantes. Basta escolher
um fator integrante. A gente está procurando um fator integrante. O fator integrante, ele é uma função auxiliar. Ele vai nos ajudar a fazer a equação que não era exata se tornar uma equação exata. Então, não importa esse mais c, a gente pode escolher o c igual a zero e fazer o fator integrante ficar e só na menos 2x. A gente não precisa ficar carregando esse mais c no fator integrante, tá? Então, o mi, lembrando, é e elevado na integral da b. Então, ficou e na menos 2x. Encontrou o fator integrante? Ótimo! Agora a gente vai pegar a equação original, a equação aqui, que já estava naquele formato, e vai multiplicar os dois lados dessa equação pelo fator integrante, por e na menos 2x. Então, é isso daqui que a gente vai obter. E na menos 2x vezes todo esse lado esquerdo é igual a e na menos 2x vezes todo esse lado direito. Quando eu fiz isso, o que vai aparecer? Vai aparecer uma equação exata. Em geral, a gente não vai ficar conferindo se a equação é exata, se ela não é exata, porque a gente já fez o fator integrante sabendo que tem que dar uma equação exata. Então, na verdade, a gente já poderia vir direto aqui e lembrar a derivada do fator integrante vezes f é igual ao que eu tinha lá do lado direito vezes o fator integrante. Então, a gente chega aqui, a derivada de e na menos 2x vezes f tem que ser igual a e na menos 2x vezes o que eu já tinha aqui do lado direito, que é o e na 2x. Agora, dá para dar uma simplificada. Quem é que é e na menos 2x vezes e na 2x? Lembra a propriedade das exponenciais. Aqui eu tenho a multiplicação de duas exponenciais de mesma base. Então, eu vou somar os expoentes. Quanto é que é menos 2x mais 2x? Zero. E quanto é que é e na zero? É 1. Então aqui o que aconteceu é que uma dessas funções é a inversa da outra. Então é o inverso, na verdade, não é a inversa, é o inverso da outra. Então aqui dá igual a 1. Então aqui finalizei meu passo 2. Posso usar essa equação que eu encontrei no passo 3. A equação agora que a gente está é essa, derivada de e na menos 2x vezes f igual a 1, só integra. Então aqui, e na menos 2x vezes f é igual à integral de 1 dx, que é x mais uma constante c. E agora tem que tomar cuidado. Nessa hora, o mais c é importante, ele é fundamental. Não pode esquecer o mais c nessa hora. Lá, quando eu estava procurando o fator integrante, lembrando, o fator integrante, ele é uma função auxiliar. Lá eu podia pegar o c igual a zero. Aqui eu não posso escolher o c, porque eu estou resolvendo a equação. Eu agora quero saber qual que é a família de todas as funções que satisfazem a equação. Então não posso pegar c igual a zero aqui, não vai confundir o passo 1 lá com esse passo 3, tá? Então tá, tô aqui com e na menos 2x vezes f igual a x mais c, é só isolar f. Então uma maneira de fazer isso é passar esse fator integrante dividindo, fica x mais c sobre e na menos 2x, só que aí lembra lá o que era uma potência negativa embaixo, ela poderia virar uma potência positiva em cima, e a exponencial não deixa de ser, ela não é uma função potência, mas ela é uma potência. Então aqui esse menos 2x embaixo, ele pode muito bem virar um e na 2x em cima, e esse resultado aqui, ele é bem mais elegante do que esse resultado aqui. Esse resultado está correto, mas esse daqui, ele é mais elegante. Inclusive, tem uma maneira melhor de fazer esse passo 4, que não é passar dividindo, é a gente pensar um pouquinho o que está acontecendo. E eu quero chamar bastante atenção para isso, porque esse tipo de acontecimento aparece muito nesses exercícios aqui, porque o fator integrante ele é sempre e na alguém. Então sempre vou ter que pegar um e na alguém do lado esquerdo e passar para o lado direito, e às vezes não vale a pena fazer isso passando dividindo, vale a pena observar esse método aqui. O que está acontecendo aqui? Eu tenho e na menos 2x do lado esquerdo e eu quero que ele vá para o lado direito. Então eu posso usar, olha só, aquela mesma questão que a gente já usou antes. Lembra que e na menos 2x vezes e na 2x era 1? Então eu posso fazer o quê? Multiplicar os dois lados dessa equação por e na 2x. Se eu multiplicar os dois lados dessa equação por e na 2x, eu tenho aqui e na 2x vezes e na menos 2x, que vai ser 1. É como se eu já tivesse passado e na 2x para o outro lado. Então aqui vai vir direto. 1 vezes f é f,
igual a e na 2x vezes x mais c. Fica muito mais fácil fazer desse jeito e tu já encontra a resposta mais elegante direto. Então fica com isso em mente. Próximo exercício aqui. F' mais cosseno de x vezes f igual a e na menos seno de x. Então, passo zero. Ela tem como ser exata? Ela não só ela não é exata, mas como agora a gente já vai poder ver um detalhezinho. Ela nunca vai ser exata quando o f' estiver sozinho. Por quê? O f' sozinho significa que aquele coeficiente p é a constante igual a 1. Se aquele coeficiente p é a constante igual a 1, eu vou precisar que o próximo termo, o que tenha junto do f, nem esteja lá. Porque a derivada de 1 é 0. Ela só vai ser exata se esse termo aqui não estiver aparecendo. E aí eu não preciso do método do fator integrante para resolver esse exemplo. Não vou resolver assim, eu vou resolver de outra maneira, bem mais simples, inclusive. Então, quando eu já tiver com uma equação com f' sozinho, eu já posso ter certeza, ela nunca é exata, tá? Já tinha acontecido no exemplo A, mas eu quis dar uma comentada melhor, agora com mais ênfase. Então, ela já tá no formato correto, o meu a de x já é a constante igual a 1, eu não preciso passar pelo passo zero, posso ir direto para o passo 1. Quem é o b de x? É essa funçãozinha aqui, cosseno de x, integra cosseno de x, a integral de cosseno de x é seno de x mais c, e tu monta o fator integrante e elevado na seno de x, pode escolher o c igual a 0. Então, mi de x nesse daqui vai ser e na seno de x. Vai para o passo 2, multiplica os dois lados da equação por e na seno de x e tu vai encontrar uma equação exata. Então, tu já tem aqui a derivada de e na seno de x vezes f é e na seno de x vezes o que eu tinha aqui. Então, eu já deixei em azul o que eu tinha ali, e na menos seno de x. E nesse exemplo aqui, quem fez esse exemplo já sabia que isso ia acontecer, vai acabar simplificando, né? E na seno de x vezes e na menos seno de x, somos expoentes, vai dar e na 0, vai dar 1. E aqui eu cheguei nessa equaçãozinha, que é uma barbada de resolver, porque é só integrar. Então vem aqui para o passo 3, integrou 1, e na seno de x vezes f é a integral de 1 dx, integral de 1 dx é x mais c, está feito o passo 3, não me esquecer do c no passo 3, e agora só vai passar esse e na seno de x dividindo. Ou será que a gente precisa passar dividindo? Não precisa passar dividindo. Lembra lá da questão da exponencial. A gente pode simplesmente trocar o sinal e passar ele para o outro lado. F vai ser x mais c, tudo isso vezes e na menos seno de x. A gente tinha aqui um e na seno de x do lado esquerdo, ele passa para o lado direito como e na menos seno de x. Fundamentalmente o que a gente está fazendo é multiplicando os dois lados da equação por e na menos seno de x. E aí, tá feito. Não tem mais nada para fazer, tá ótimo assim, tá feito o exemplo B. Vamos para o próximo exemplo. Seno de x vezes f' mais cosseno de x vezes f igual a x ao quadrado. Passo zero. Ou ver se ela é exata ou colocar ela no formato canônico, mas essa daqui é exata. Olha só, a derivada de seno de x é exatamente cosseno de x. E aqui é uma observação, pessoal. Se aqui fosse um sinal de menos, ela deixa de ser exata. Se fosse mais duas vezes cosseno de x, ela deixa de ser exata. Se fosse o contrário, cosseno de x vezes f' mais seno de x vezes f, ela deixa de ser exata. Lembra, tem que ser exatamente a derivada, não pode ter nada faltando. Então, essa daqui é uma equação exata. A derivada desse coeficiente é exatamente esse coeficiente. Então, estamos grande. Passo 1, não vou precisar fazer fator integrante aqui. Ela já é uma equação exata. Eu já vou direto para o passo 2. A derivada de seno de x vezes f é o que eu tenho aqui na direita, é igual a esse x ao quadrado. Então, integra, agora eu passo 3 já, né? Integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3 mais uma constante c. Por fim, só isola aqui o f no passo 4. Nesse caso aqui, não tem o truquezinho da exponencial. O que eu tenho aqui na esquerda é seno de x. Não tenho como transformar em seno de menos x. Não tenho o que eu posso fazer. Eu vou ter que passar dividindo mesmo. Então, f é x ao cubo sobre 3 seno de x mais c sobre seno de x. Se vocês colocarem essa equação no software para resolver, provavelmente o software vai te entregar
essa família aqui, x ao cubo mais c dividido por 3 seno de x. O que o software está fazendo no fim das contas? Ele está fazendo o MMC de 3 seno de x e seno de x, então apareceria aqui um 3c. Mas só que como c é o conjunto de todas as constantes reais, 3c continua sendo o conjunto de todas as constantes reais, então do ponto de vista do software, 3c igual a c, então ele apresentaria essa resposta aqui, que ela é um pouquinho mais concisa, né? Mas só que, para todos os pontos de vista, é a mesma coisa essas duas respostas aqui, beleza? Mas vamos lá, então, digamos que eu não vi que essa equação era exata, vamos repetir esse daí, o que aconteceria se eu não fiz a visualização que essa equação é exata. Eu quero mostrar esse item C de novo aqui, só para mostrar como pode ficar mais difícil. Não fica impossível, o método vai se aplicar normal, mas vai aumentar muito o trabalho. Ó, de novo, esse daqui a gente resolveu num slide só. Num slide só. Aqui eu tive que juntar um passo 2 com um passo 3 aqui para caber num slide, mas foi rápido, foi bem rápido esse exemplo aqui, vendo que ela era exata. E aí, se eu não vi que ela era exata, o que vai acontecer? Eu vou ter que dividir todo mundo pelo seno de x para colocar lá naquele formato canônico do f' sozinho. Então eu cheguei aqui, f' mais cosseno de x dividido pelo seno de x vezes f é igual a x ao quadrado dividido pelo seno de x. Show! Posso ir para o passo 1. O b de x é cosseno de x dividido por seno de x e eu preciso integrar. Integral de b de x, integral de cosseno de x dividido pelo seno de x dx. Vou para a mudança de variáveis. Y é seno de x, dy é exatamente a derivada de seno de x, que é cosseno de x, vezes dx, que bom, era exatamente o que eu tinha lá no numerador dessa integral. Então, cair na integral de 1 sobre y dy é o ln do módulo de y mais uma constante c. Lembrando, não estou aqui resolvendo a equação, eu estou encontrando um fator integrante, então eu vou poder ignorar esse mais c. Então, mas aqui trocou antes, né, ln do módulo do seno de x mais uma constante c, e aí eu escolho o meu fator integrante como e na ln do seno de x. Por que eu posso ignorar o módulo? Porque quando eu estou no ln do módulo do seno de x, são os dois ramos das funções que vão satisfazer derivada igual a 1 sobre, aliás, cosseno de x dividido por seno de x. Então eu posso escolher também o módulo aí, da mesma maneira que eu podia escolher o mais c igual a zero, eu posso escolher a parte positiva desse ramo, não tem nenhum mistério. E na ln eu simplifico e chego em só seno de x como o nosso fator integrante. Encontrei o fator integrante, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a equação pelo fator integrante. Vou chegar no passo 2. Multipliquei e vou encontrar aqui derivada de seno de x vezes f igual a seno de x vezes o que eu tinha aqui do lado direito, que é aqui, nesse caso, ó, x ao quadrado sobre seno de x. E eu vou simplificar seno de x com seno de x e vou chegar no x ao quadrado. Essa equação é exatamente a equação original. Se a gente prestar atenção, ela é exatamente a equação original. Então, quando eu uso o método do fator integrante numa equação que já é exata, eu vou dividir todo mundo por um negócio, eu vou ter que fazer uma integral que em geral vai ser complicadinha, vou ter que usar uma mudança de variáveis, para voltar na mesma equação. Então, todo esse trabalho aqui, ele poderia ter sido evitado só prestando atenção num negócio que é 5 segundos. Será que a derivada desse é aquele? Ah, essa equação é exata. E daí tu já começa direto no passo 2, tá, pessoal? Então, aqui a gente já encontrou a equação exata original e essa equação a gente já resolveu. Aí não vale a pena eu continuar resolvendo essa equação, porque eu já resolvi essa equação, tá? Mas vamos lá, último exemplinho. F' mais 3 sobre x vezes f mais x menos 1 igual a zero. Essa daqui, a única diferença dela para as outras é que ela não está já igual a uma g de x. Eu tenho esse x mais 1 que está do lado esquerdo da equação junto com o resto. Então eu tenho que ajeitar. Só passa esse x menos 1 para o outro lado. Aqui o x está somando, o 1 está subtraindo. Então o x vai passar subtraindo e o 1 vai passar somando. Então, essa equação aqui, ela não só não é exata, como já está no formato canônico, o f' já está sozinho, então eu posso passar para o passo 1.
Quem é o b de x? É 3 sobre x, é quem está junto aqui do f, integral de 3 sobre x, 3 vezes o ln do módulo de x mais uma constante c, então o fator integrante é e nisso daí. E na 3 vezes ln de x mais c. De novo, como eu estou escolhendo um fator integrante, eu posso ignorar o módulo, posso dizer que o c é 0 e o μ de x é e na 3 ln de x. Agora, pessoal, a gente tem que começar a pensar o seguinte: exponencial e logaritmo são funções inversas uma da outra. Então, sempre que eu tiver na mesma equação o exponencial do logaritmo ou o logaritmo da exponencial, vai acontecer alguma simplificação. Então, por isso que eu já deixei esse 3 em vermelho. Porque e na ln de x, eu corto, fica só x. Mas aqui eu não tenho exatamente e na ln, né? Eu tenho e na 3 ln. Então, eu preciso antes me livrar desse 3. Eu vou fazer esse 3 entrar no logaritmo pelas propriedades do logaritmo. A vezes ln de x, ou a vezes log de x em qualquer base, essa multiplicação vira uma potência. Então aqui esse 3 que estava multiplicando o ln de x vira uma potência de quem está lá dentro. Então fica e na ln de x ao cubo. E agora sim eu corto o e com ln, fica só x ao cubo. Então nesse caso o meu fator integrante ficou só x ao cubo. Multiplicou os dois lados da equação por x ao cubo e encontrou a equação exata. X ao cubo vezes f' igual a x ao cubo vezes todo mundo que estava aqui, que é o menos x mais 1. Passo, então agora só faço a distributividade aqui, porque tu vai ter que integrar daqui a pouco. X ao cubo vezes menos x na quarta, x ao cubo vezes 1, x ao cubo. Então agora sim posso passar para o passo 3, tenho essa equação, integra. X ao cubo vezes f é a integral de menos x na quarta mais x ao cubo dx, que é barbadinha, menos x na quinta sobre 5 mais x na quarta sobre 4, mais uma constante c. Estou no passo 3, não posso ignorar a constante c. Feito isso, posso ir para o passo 4, que é só isolar o f. Nesse caso também não tem nada que eu possa fazer, no máximo passar x ao cubo para o outro lado como x na menos 3 multiplicando, mas não acho que vale a pena. Vale mais a pena mesmo fazer a divisão por x ao cubo. Aí faz a divisão termo a termo, f é menos x na quinta sobre 5x ao cubo, mais x na quarta sobre 4x ao cubo, mais uma constante sobre x ao cubo. E aí tem umas simplificaçõezinhas para fazer. X na quinta dividido por x ao cubo fica x ao quadrado, x na quarta por x ao cubo fica x. E aí o resto fica igual. Tá, pessoal? Então, era isso. Espero que não tenha ficado muitas dúvidas. Bons estudos para vocês e até a próxima.